Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Começando aqui mais uma live e o debate de hoje, o nosso tema de hoje é a robótica educacional na sala de aula. Nós vamos receber o professor Flávio Campos. Professor Flávio, o senhor tem que pedir aí para entrar, para participar da live, para a gente começar. Uma boa noite a todos. Muito obrigado por todos os que reservaram esse tempo para compartilhar aqui conosco. E nós vamos fazer esse debate. É um tema muito importante, é um tema interessante e que nós certamente vamos aprender muito na noite de hoje. Tá bom? Então, eu estou chamando aqui o professor Flávio. Opa! Já. Boa Professor noite. Flávio, tudo bem? Tudo bem? Como é que vai? Bem, prazer revê-lo, viu? Que Prazer bom. também. Obrigado pela sua disponibilidade de participar aqui dessa live, a nossa quinta live, Conversas CIEP. O CIEP Legal. é um centro de inovação e conhecimento que a gente criou aqui, com sede no Maranhão, mas com objetivos mais amplos. E um dos temas, claro, tem que ser a robótica educacional. E para todos os que estão nos assistindo, o professor Flávio, entre os seus trabalhos, né, nós temos esse livro aqui. Opa! Inclusive o meu é autografado, viu? Não fiquem com inveja, né, professor? Que o professor Legal. Flávio me presenteou. E, professor, primeiro a gente gostaria que o senhor se apresentasse um pouco para o grupo que está aqui. E a ideia é que eu faça algumas perguntas, algumas questões e a gente vai dialogando. Perfeito. Bom, mais uma vez, Então, obrigado. Prazer falar contigo, né? Foi muito importante aí a minha participação em alguns momentos aí no Maranhão. Pude conhecer, inclusive, o estado, né, no evento que foi feito lá à época com o IEMA, né? E foi muito importante conhecer e ver as práticas da robótica também em outros estados mais ao vivo, né? Assim, estando presencialmente. Bom, eu sou Flávio, né, como você bem colocou, sou aqui de São Paulo, fiz, né, meus estudos por aqui também e sou um pedagogo, né, nós tivemos ontem o dia do pedagogo, minha formação, isso. né, em pedagogia, então o meu trabalho com tecnologia vem da prática e do gosto de fuçar, de aprender, e vai além da questão de formação, né, não é só da pedagogia que a gente sabe dos pedagogos na sua formação inicial do ponto de vista da tecnologia. E aí, então, eu fui caminhando dentro da perspectiva, né, de formação, do mestrado, no doutorado, as minhas pesquisas voltadas para a área de tecnologia e muito forte na parte de robótica, né? Então, fiz o doutorado na PUC, onde eu investiguei um pouco da questão do currículo com a robótica, entre 2011, e eu venho caminhando, né, desenvolvendo projetos em escolas, principalmente em escola aqui no ABC Paulista, né, em Santo André, mais especificamente, já trabalhando com robótica há 16 anos, fazendo 16 anos mais diretamente, eu comecei a... E continuo hoje, né, lecionando na pós-graduação, na PUC de São Paulo, na especialização com robótica, e coordenando projetos nessa área também, e desenvolvendo tudo que é possível, né, que a gente sabe que a realidade do país não é fácil, né, vai e volta tem alguns problemas, mas eu acho que a gente consegue ir envolvendo na medida. Exato. E professor Flávio, você coloca uma questão muito importante, né? Nós atravessamos uma situação excepcional no Brasil, né? Essa pandemia que pela primeira vez paralisou os sistemas de ensino, sistemas escolares do mundo todo, né? Afetados.
E a robótica educacional é sempre tratada como uma inovação muito importante e que muitas escolas privadas já têm adotado, mas poucas escolas públicas, né? Raras exceções, como esse programa que nós começamos aqui no Maranhão, inclusive em parceria com outras escolas públicas, municipais e estaduais também. Mas uma questão que eu queria, para iniciar o nosso diálogo, é possível pensar a robótica para além das competições? É possível pensar a robótica educacional para além dos campeonatos de robótica? É possível e eu digo que é necessário, né? Não que competir, você ter esse viés da competição seja ruim, porque é, a gente consegue enxergar dentro da competição, inclusive colaboração. Eu tive a oportunidade de acompanhar o ano passado a competição da FIRA, a FIRA, né, que o IEMA esteve competindo, ganhou prêmios. Eu tive a oportunidade de ir para a Coreia para verificar, né? E você via o desenho da competição voltado, inclusive, para momentos em colaboração. Então, é possível e é necessário. Então, eu entendo que uma escola, uma instituição de ensino que trabalha com a robótica dentro do seu currículo, né, seja mais direto ou em atividades em contraturno, precisa caminhar para além da competição. Porque, embora a gente consiga trabalhar com colaboração, o foco principal da competição são desafios complexos em que uma determinada equipe quer chegar, né? Você tem lugares, primeiros. Então, é importante que tenha um olhar para além da competição. Então, uma escola que faça a competição, ela tem que ter um viés que vá além dela. Então, eu também estou privilegiando um trabalho dentro da sala de aula, né, com projetos de ciência, mostra. Então, eu posso fazer reuniões, competições, nem competições, mas assim, mostras internas na própria instituição, em que os alunos mostram a sua resolução do determinado desafio, mas pode ser a todos. Então, eu vejo que não dá para. Eu conheço pessoas que focam muito só na competição. Não que os alunos não aprendam, que não mergulhem nessa perspectiva, mas é preciso pensar para além da competição, com certeza. Exatamente. O que é um desafio para os professores, né, para a formação dos professores, que em geral os nossos professores ainda não têm no seu currículo, né, na universidade, acesso a esse tipo de preparação. E ela acaba sendo feita ou por curiosidade, como você diz aqui no seu livro, né, às vezes o professor é curioso, vai e procura, muito mais Sim. do que por um programa, né, oficial que exista de Sim. formação. E aí, nessa linha, Exatamente. aqui a segunda questão, né? Que alternativas a gente poderia pensar para integrar essa robótica ao currículo? Só para poder entrar nesse assunto, né? Eu me lembro quando a gente teve esse movimento grande da Lego, né? Que a gente sabe que um dos materiais mundialmente conhecidos que lançou, vamos dizer assim, a robótica, né? Esse recurso tecnológico dentro da sala de aula, lançou a competição, o First Lego League, né? Que ficou conhecido aí entre alunos entre 9 e 14 anos, e isso deu um boom, né? De uma série de, inclusive econômica, para a própria Lego, né? E é um material muito bom, não é um material ruim, não, né? Mas a gente vê que essas competições foram impulsionando também, né? Mas se for colocar 10, 12, 14 anos para cá, a gente já vê diversas outras competições e outros caminhos. E isso foi, inclusive, elementos que foram trazendo para pensar a robótica dentro do currículo, né? E se a gente for ao longo da história, né, a gente tem o primeiro projeto com o Papert, eu falo um pouquinho no livro, né, sobre isso, com o pai não só da tecnologia educacional, da maneira como deve ser, né, para criar, para construir.
não apenas para você reproduzir alguma coisa, porque a gente pode usar, inclusive, a robótica para isso, né? Para você, o aluno não pensar, ele reproduz alguma coisa pronta e não. Então, a perspectiva voltada para currículo, ela ganha áreas maiores a partir de 8. E a robótica em si, né, esse custo Lego, que é um dos primeiros material que começou a entrar na escola no mundo todo, data aí de meados da década de 90, fim da década de 90. A gente está já há anos sendo de uma forma utilizada ou mais concursos extra, a gente fala assim, em contraturno, só para quem gosta, e isso foi mudando, né? A gente começou a ver que o olhar para a robótica como algo que podia impulsionar um trabalho com tecnologia foi crescendo conforme essas tecnologias foram surgindo, né? E o docente, e aí eu falo, por exemplo, imagina você tem uma escola que está no 4º ano e você tem um professor polivalente que a formação da pedagogia sofreu, inclusive agora uma diretriz nova, recente, né, que forma em blocos. Quando ele, olha, eu quero dar aula na educação infantil e eu vou dar aula no 1º ao 5º, você tem blocos de formação. A gente vê um olhar para a formação inicial muito voltada para recursos digitais, educação à distância. Raramente você vai ver, por exemplo, uma universidade na pedagogia, eu estou falando de pedagogia em si, né, mas a gente pode falar de outros profissionais de licenciatura, mas o pedagogo que está ali até o 5º ano, por exemplo, não tem, né? Então, é difícil. Os profissionais do Fundamental 2 e médio, em que você tem uma formação específica, você já acha alguma coisa, então, mas é geralmente voltada para o professor de física, geralmente voltada para o professor da matemática, porque, obviamente, tecnologia e matemática, né, pensamento computacional, a própria base da linguagem de programar está ligada muito fortemente à matemática. Então, você tem um pouco, mas ainda muito se... E eu não vejo, tá? E aí eu falo uma perspectiva pessoal de grandes mudanças. Tá? O que eu costumo falar com professores que eu trabalho, que eu trago formação, é que a gente precisa ir atrás mesmo. Hoje você tem muito tutorial na internet que te ajuda a programar, por exemplo, a linguagem de programação, para você poder utilizar, né, com kits robóticos diferenciados. Então, a formação docente é um ponto-chave, mas que a gente tem não só limitações de políticas públicas, tá? Porque você vai em universidades boas, né, tanto públicas quanto privadas, a gente não vê um olhar muito bom para a tecnologia. Você, na formação, ele precisa aprender a mexer na tecnologia, não apenas do ponto de vista de usar o recurso, mas de pensar a perspectiva do ensino e aprendizagem dele, ganhos que tem, como que eu posso desenhar e pensar num currículo para aquilo, né? Como que eu posso pensar em currículo, usar robótica para trabalhar conceitos de geografia, história e matemática ao mesmo tempo. Essas coisas se tem que ter um olhar muito mais presente na formação inicial e a gente precisa de políticas que dê conta. Mas na ausência delas, a minha dica ao docente é, se você está em formação, ou mesmo na formação continuada, porque nem sempre na pós-graduação você tem esses elementos, a gente tem que ir atrás. Hoje você tem muita coisa, né? A própria PUC aqui em São Paulo, por exemplo, disponibiliza na sua especialização uma disciplina só sobre robótica, que você vai discutir conceitos, né? A gente tem, obviamente, nós já avançamos muito, mas do ponto de vista de formação docente, a gente já tem muito a avançar no país. Nós temos aqui, professor Flávio, alguns comentários, eu vou ler alguns aqui, das pessoas que estão nos prestigiando aí. Uma boa noite a todos. Nós estamos aqui com o professor Flávio Rodrigues participando desse debate sobre robótica educacional. Rox comentou aqui que há um impacto drástico e às vezes penoso na prática dos professores. O professor Leandro diz que a robótica deveria ser uma competência do currículo no turno regular e também disse aqui que precisamos usar atividades desplugadas, robótica com sucata, além dos kits.
a última participação, a escola acaba saindo na frente, a escola particular, e vende a ideia de uma escola com currículo moderno. E a questão, professor Flávio, acho que esse é um grande desafio, porque se o professor não for atrás, como você coloca, na ausência de uma política pública de formação, tende a robótica a ficar muito mais localizada nessas escolas particulares que têm mais acesso e limitadas à competição, como o senhor colocou. Então, essa necessidade de ir além dos kits já feitos, né? Isso é um dos caminhos, acho que uma das alternativas? Sim, eu acho que sim. Aí a gente tem um ponto, que é um salto temporal, né? E nesse momento que a gente vive aí nos últimos 10 anos, que com certeza todo esse trabalho de robótica vem sendo influenciado pela democratização das tecnologias. Então, esse avanço em tecnologias mais baratas, né? E foi citado, como você falou aí, por quem está participando conosco, eu também agradeço estarem aqui, por essa coisa de, olha, hoje eu tenho um Arduino, hoje eu tenho, né, coisas que saem muito mais em conta e que ajuda dentro do processo de ensino-aprendizagem usando esse recurso, colabora e muito, né? Então, esse é um dos elementos. Então, você democratizar, né, o tipo... Então, a gente não tem mais só Lego, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Em 2003, quando eu comecei o projeto aqui no Colégio de Santo André, eu utilizei umas peças que a gente chama de Kinect, que é um brinquedo usado nos Estados Unidos. Aqui a Estrela importou muitos anos atrás e parou. Eu não sei hoje se o Walmart ainda tem, tá? Mas o que a gente tem hoje ajuda a pensar novas possibilidades. Agora sim, a gente tem limites. Então, por exemplo, quando eu falo em robótica, mesmo com materiais sucata ou outros recursos, não dá para ficar só de uma forma desplugada, porque tecnologia é tecnologia. Você precisa de tecnologia. Por isso que o Estado, do ponto de vista de políticas públicas, né, a gente sabe que na escola particular você tem um poder aquisitivo para você poder trazer recursos, mas você tem um avanço desses recursos. Então, você precisa balancear aquilo que é desplugado, que eu uso uma sucata, eu posso usar uma garrafa PET, um motorzinho, e crio. Agora, sim, quando eu falo de robótica, eu preciso programar um dispositivo que vai ser autônomo e vai fazer uma função que eu lhe dei. Se eu colocar um motor, basicamente, e aquilo só funcionar, eu não tenho necessariamente robótica. Então, esses conceitos, essas coisas, a gente precisa deixar claro também. De um lado, eu preciso aliar recursos, formas desplugadas, mas eu também não posso fazer que isso seja algo padrão e regra e o aluno não tem acesso a tecnologias avançadas também. E é um desafio, né? Porque você bem sabe, tem muito mais experiência do que eu, né, nas políticas públicas, que dinheiro para educação, né, olhar para essas coisas, nem sempre é o que a gente tem, né? Mas, de fato, a democratização, então, de uns anos para cá, com toda essa coisa da educação maker, né, de você ter recursos de baixo custo, isso impulsionou e deve, com certeza, trazer elementos para a escola e para a gente poder avançar, né? Do ponto de vista do professor, é difícil mesmo, né? Eu nem acho justo, né? Por isso que eu, por exemplo, defendo que o pessoal da área da computação, pessoas que se formam, por exemplo, na licenciatura em computação, possam, a escola possa ter esses profissionais junto com os desenhando o currículo, trabalhando essas propostas, porque a evolução desses recursos tecnológicos hoje, ela é imensa, ela é muito rápida, né? A gente tem uma placa, de repente eu vejo alguém falando, olha, agora tem uma outra placa que dá para fazer outro recurso, e aí quem que aprende? Quem sabe mexer? Quem sabe programar, né? E o docente, que é aquele docente de quinto ano, por exemplo, como é que ele dá conta de ensinar esses saberes? A engenharia, por exemplo, que é uma coisa que em robótica, se me permite falar, por exemplo, a gente tem o design da engenharia de um protótipo, né, de um robô autônomo que vai ser desenvolvido. E isso é muito importante e é pouco explorado. E não é só aqui no país, né? Em outros lugares também. Você explorar a complexidade de que um grupo de alunos desenvolveu um protótipo, um robô, com todas as
tinham que fazer. Então, por que aquela engenharia, o robô tem aquela esteira, ou tem aquela engrenagem? Se dá pouca atenção para isso, muitas vezes, porque você tem um horário curto, um tempo muito curto, né? Então, todas essas coisas fazem parte do universo, né? E das dificuldades, mas temos coisas muito boas também, mas as dificuldades de se trabalhar com robótica na sala de aula. E, professor Flávio, esse ponto da política pública é interessante porque o FNDE, que é ligado ao MEC, cuida desses programas, né, de equipamentos, alimentação, etc. Ele ensaiou começar um programa específico para aquisição de kits de robótica, mas me parece que não teve continuidade, né? Uhum. E isso realmente desafia, porque para os estados e municípios é muito mais fácil quando vem um dinheiro novo, né? Um dinheiro de preferência federal. Mas Uhum. a conjuntura não é favorável, né? Sim. Eu quero ler alguns comentários aqui nessa linha. A professora Marilei disse que reflexões pertinentes, formações docentes são necessárias, sobretudo na atual conjuntura, né? Vou ler quem ainda não li ainda, né? Aqui, o professor Marlisson está dizendo que a robótica é uma realidade do século XXI, né? Precisa estar inserida, e daí a necessidade de políticas públicas educacionais. O professor Veras coloca aqui que o grande boom da tecnologia dos Estados Unidos, que os Estados Unidos estão vivendo, é resultado da inserção da robótica no currículo na década de 80, né? Acho que é um elemento. E o professor Laércio colocando aqui que a inserção da disciplina robótica educacional nos cursos profissionalizantes foi um dos temas dele, do TCC. Esses outros países, de fato, eles estão mais avançados do que a gente, Flávio? Você consegue perceber isso? Na verdade, a gente tem bastante coisa. Não é assim, né? Alguns países estão porque você sabe, né? O poder. Se a gente for falar, por exemplo, dos Estados Unidos, até triste falar, né? Do tanto que você consegue injetar dinheiro, né? Sendo bom ou ruim, eu não estou falando aqui do ponto de vista político, mas você tem lá, mesmo lá dentro, você tem realidades distintas, tem escolas que não têm, né? Então, assim, o que ajuda muito é o trabalho da pesquisa. Então, eu tenho uma pesquisa que foi publicada agora, o ano passado, com um colega lá no Sul, e a gente mapeou sobre vários aspectos, não convém aqui eu falar, é muita coisa, mas as pesquisas de mestrado e doutorado sobre robótica educacional, que foram produzidas no Brasil entre 94 e 2016. Eu estou falando de 22 anos. A gente mapeou elas, leu, tem uma série de categorias. E se você vê que o salto de pesquisa se dá de 2006, 2004, 2006 para frente. Então a gente tinha assim, ano que tinha uma pesquisa, outro ano duas. Depois a gente pula para 2014, por exemplo, 2015, se eu não me engano, que tinha 16 pesquisas de mestrado no país sobre robótica. Então é óbvio que a gente tem uma evolução dos kits, né? Uma democratização, isso começa a chegar mais rápido nas escolas, né? Mesmo nas escolas públicas, isso é bem bacana. Mas é isso que a gente precisa aliar do ponto de vista de país. Pesquisas científicas que possam nos trazer evidência. E é muito importante para a educação isso. Então, assim, mas eu usei a robótica, eu estou usando na minha escola, na minha sala de aula. Por que eu defendo? Por que é importante? Não adianta ser só um achismo. Eu preciso de dados. Eu preciso de evidências de que eu produzi, o aluno construiu conhecimento. Se ele tinha uma dificuldade, por exemplo, em matemática, ele avançou porque ali ele conseguiu aprender. Então, a gente precisa de mais evidências, de mais pesquisas científicas, não só científicas, mas do professor que trabalha com robótica, também refletir a sua prática e pesquisar a sua prática. Criar instrumentos para que ele possa analisar o trabalho que ele vai fazendo. Então, dentro das pesquisas, né, a gente, aí é como você falou, vai ficando para trás, porque você tem lugares e tem outros países que tem muita pesquisa, tem muita evidência, a universidade está mais próxima das escolas de educação básica. Isso é um desafio nosso. Exatamente.
É um desafio grande, porque a nossa universidade ainda é muito em si mesmada, né? Já avançou, criou programas como residência pedagógica e outros, mas ainda, comparativamente com programas que existem em universidades do exterior, em que as crianças são desde cedo levadas para dentro dos laboratórios das universidades, né? Sim. E é nessa linha que o professor Wenderson está colocando aqui, falando da importância da robótica como disciplina, e está dentro do que nós acabamos de colocar. Qual a importância disso na academia, né? Na discussão na academia, na universidade? Uhum. Essa tua pesquisa ela já dá uma grande Sim, contribuição, né? sim. Mas nós precisamos avançar, né? Eu não Tá. vejo tantos movimentos mais acadêmicos no Brasil. Acho que ainda é pouco. Nós temos realmente um grande número de competições e eu vejo talvez a Mostra Nacional de Robótica ali fazendo essa parte de divulgação da pesquisa. Acho que Sim, sim. como é que o senhor vê isso? Como a gente pode trazer mais isso, esse diálogo para a universidade? Eu enxergo que, lógico, do ponto de vista de política pública, né, de você olhar para a tecnologia, já ajudaria muito, né? Assim, eu dei olhando um pouquinho entre 2016 e 2019, que já tem aí, né, estamos partindo para 4 anos já dessa pesquisa que eu fiz com esse colega. A gente manteve basicamente, né, por hora a quantidade, né, assim, razoável do que estava sendo feito, né. O que a gente precisa é realmente buscar esse professor, mesmo que ele não esteja diretamente no mestrado, no doutorado, né, mas que ele possa investigar essa sua prática e em muitos eventos internacionais. Eu sei que a gente está, como você falou, do ponto de vista de pandemia, que, né, muitos eventos estão sendo online, mas a gente vê muitos eventos científicos que abrem espaço para professores apresentar projetos que são feitos. Então, assim, você não precisa necessariamente é, estar dentro, sabe, de uma academia necessariamente, né? Você, professor que trabalha com robótica, pode pesquisar a sua prática e produzir conhecimento e apresentar isso. Então, o uso do recurso em si já ajuda, né? Agora, a gente precisa, sim, de professores que queiram investigar a sua prática, que queiram ingressar na academia, vão para pesquisas de mestrado e doutorado e vão desenhar essas pesquisas, vão investigar essa prática, porque precisa realmente de dados de... E foi uma das coisas que muitas das pesquisas de robótica estão voltadas para o processo de aprendizagem. Assim, olha, será que a robótica está ajudando o aluno a aprender alguma coisa? Então, assim, bacana. Mas ela precisa também partir para a perspectiva de currículo, de como que o docente se vê com ela, como que se reorganiza o espaço escolar. Você tem outras áreas interessantes para se pesquisar, né? Não só do ponto de vista do processo de ensino-aprendizagem, que a gente tem evidências muito robustas de que tem um peso diferente e realmente colabora com esse processo, né? Então, a gente precisa que esses professores que estão ali na frente, né, desse trabalho comecem a pesquisar e levar as suas pesquisas para a academia, né, nesses cursos de mestrado e doutorado, enfim, diretamente, mas também para eventos, para apresentar. Eu já vi vários projetos muito interessantes de robótica, de professores apresentando projetos. A gente tem a própria Febrace aqui em São Paulo, que reúne, né, aquela feira de ciências, né, que tem uma série de projetos que não é diretamente robótica, mas tem vários projetos de automação, né? Então acho que isso já ajuda bastante. E um ponto que você toca no seu livro, pensando esse desafio, né, de como a gente pode avançar com a robótica educacional no Brasil, você fala da BNCC, e é uma questão levantada aqui pelo professor Leandro, né? Como é que está isso na BNCC, nessa reforma? Isso foi contemplado? Como Então, é que você... a BNCC é curiosa, né? Porque, assim, os países que a gente tem um trabalho de ensino de uma maneira mais global, do ponto de vista de ensino de tecnologia, eu estou falando, tá? Aí eu vou inserir a robótica aí dentro, tá?
os países, bons países assim que tem, inclusive a Argentina, tá? A Argentina, nosso lado do sul aqui, tem bastante coisa legal, tá? A Argentina, o próprio Chile tem um currículo de tecnologia bem bacana a ser estudado, quem quiser verificar, está na web. Mas a gente tem Austrália, Nova Zelândia, a própria China, Inglaterra. Então, você tem uma série de países que tem num currículo, né? A própria Estados Unidos, com um currículo de ciência e engenharia, que é o Next Generation Science Standards. Então, assim, faltava para nós, né? O currículo, uma base curricular que possa manter o país numa mesmo caminho, né? Ela é importante, a gente tem críticas, ok, mas a gente precisa de um norte, né? A gente precisava de um norte e temos ele, né? É lógico que, na minha visão, tá? Eu vou te falar, tanto pessoal como de pesquisador, é que eu acho que ela poderia ter trazido discussões, na verdade, assim, ela teve a discussão, mas mais diretamente ela poderia ter trazido a tecnologia um pouco mais explícita, vamos chamar assim. O que ela fez até o nono ano, vamos falar, eu estou focando primeiro no fundamental, o ensino fundamental, ela trouxe alguma coisa de algoritmo, sabe assim, que você pode aproveitar na robótica, no pensamento computacional, ligado à matemática. Tudo bem, tem lógica, inclusive, conceitual, tá? Lógica matemática, lógica do pensamento computacional tem a ver, né? O que ela poderia ter explicitado para que isso pudesse dar um direcionamento maior para que as escolas trabalhassem. E quando você começa a deixar algumas coisas subentendidas, sabe assim? Olha, num pequeno trecho, citando algoritmo, numa habilidade única, geralmente tende a você deixar passar, fazer uma coisa mais simples, e você não engajar o currículo daquela escola de uma maneira mais direta, né? Uma maneira um pouco mais... E a gente precisa desse letramento digital, né? Assim, e envolver todo mundo, né? Meninos, meninas. A robótica precisa estar a favor da equidade. A gente precisa... porque, assim, dá a impressão que em algumas aulas é só os meninos que gostam, né? Mas a gente tem como fazer. Meninas gostam. Por que elas não podem ser engenheiras também? Elas têm que ser engenheiras também, né? Elas dão excelentes engenheiras, médicas e por aí vai. Então, esse trabalho, a BNCC, embora esteja um pouco mais implícito, é um certo avanço, tá? Mas eu acho que ela poderia ter sido. A gente não sabe os meandros, né? A gente sabe que para produzir um documento como esse, você sabe muito mais do que eu. Complexo, né? Exato, né? Então, a gente não sabe as discussões, porque a gente sabe que a Sociedade Brasileira de Computação discutiu junto com o pessoal. A gente não sabe por que não foi tão explícito, mas a verdade é que está lá. Então, está implícito, um pouco mais na matemática, mas eu acho que já é suficiente para que as escolas possam, a partir dali, desenvolver mais habilidades voltadas à tecnologia, a pensar o currículo de tecnologia mais ampla, não só robótica, dentro do desenvolvimento. Né? Então, nós avançamos com a BNCC. Agora, o que a gente precisa dentro de um trabalho escolar, não só nas redes, mas em cada escola, fazer com que ela realmente seja efetiva para uma aprendizagem significativa, para que não só meninos gostem, mas para meninas, né, façam, porque elas têm trabalhos excelentes. Eu já vi vários projetos de ciências, desenvolvimento de tecnologia, inclusive de robótica, com grupos só de meninas, né? Eu tive a experiência na FIRA, né, na competição ano passado na Coreia, que tinha um grupo só da Turquia, só de meninas, maravilhosos, elas fizeram um trabalho excelente. Então, essa equidade, esse olhar para o currículo que as escolas que têm robótica precisam fazer, né? É importante olhar para o desenho desse currículo. E um elogio aqui, professor Flávio, nesse nosso debate, o Mike está colocando, gostei muito quando o professor Flávio Campos aborda a proposta de profissionais da computação estejam inseridos no ensino de robótica na sala de aula, pois a tecnologia hoje se encontra em Toasfi, eu acho que essa palavra eu não entendi aqui, viu, Mike? Mas, em todas as áreas do conhecimento, isso, aí completou aqui, todas as áreas do conhecimento. E tem mais uma questão para a gente.
A Janaína comenta que a robótica educacional proporciona um trabalho colaborativo em sala de aula. Isso mesmo, Janaína, é verdade. Aqui nós temos aqui mais uma. Deixa eu ver. A Valéria está perguntando de que maneira a robótica poderia ajudar no cenário atual do Brasil em relação à pandemia. Né? Ela gostaria de ouvir o que a gente poderia fazer com a robótica. Né? E a professora Débora fala do projeto dela sobre envolvendo meninos em robótica educacional lá em Caxias. Legal. Assim, falando assim, né, do ponto de vista da pandemia, a gente, né, você bem falou, e a gente está vivendo um momento excepcional, que talvez só quem viveu uma guerra, que é praticamente um cenário de guerra, que a gente tem outros países que vivem isso, né? A gente está falando, por exemplo, de uma Síria que tem... Imagina como que está a educação, escolas na Síria, que está, sei lá, quantos anos de guerra civil. Né? Então, isso pode ser novo para muitos povos, mas para outros que estão vivendo isso, né, sem falar África e por aí vai. Né? Mas, assim, eu acho que a robótica sofre bastante, porque a gente tem que concordar que ele é um trabalho de computação física, de recursos tecnológicos que nós mexemos com as mãos, né? Que a gente vê, que a gente programa, que a gente faz com aquele robozinho, né? O nosso dispositivo andar, fazer alguma coisa. Então, eu sei que os professores por aí estão, né, se virando nos 30 para poder trabalhar. A gente sabe que hoje você tem plataformas virtuais para ensinar a programar, você tem recursos diferentes para conseguir trabalhar. Né? Mas, de uma maneira mais ampla da tecnologia, eu acho que a educação como a gente tem trabalhado com essa pandemia e com a questão tecnológica não será mais a mesma. Porque a gente está vendo o quanto o tecnológico podem dar suporte, contribuir, e como a gente precisa avançar do ponto de vista de equidade, né? A gente está vendo de pessoas que não têm acesso à tecnologia, e a robótica é a mesma coisa. A gente sabe de escolas que têm recursos avançados. Eu tenho, por exemplo, nessa escola que eu ajudo, estou sempre lá com um projeto já há 16 anos, a gente tem formas em que os recursos vão sendo utilizados e todo ano está buscando coisa nova que está saindo no mercado. Então, assim, quem tem essas oportunidades? Não são todos. Né? Então, um dos pontos para mim é buscar equilibrar do ponto de vista de acesso mesmo à tecnologia, né? Esses recursos chegarem. E da robótica em si é olhar para como ela pode realmente integrar o currículo, porque a gente vê que tem escolas que ainda não têm um trabalho curricular. Ela é feita assim, ou no contraturno, só para quem gosta. Então, assim, ela precisa ser para todo mundo, ela precisa ter projetos integrados, ela precisa ir para competições, ela precisa ter mostras. Então, o desenho curricular para a robótica, para mim, precisa ter 3 elementos. Né? Ele precisa, quando a gente pensa no currículo para a robótica, né? E nessa pandemia, para colaborar com isso. O primeiro, eu falo basicamente um pouco disso no livro, né? O primeiro é trabalhar a ciência, investigação, como que um cientista pensa, como que eu começo a investigar, solucionar o meu problema, como que eu penso. Então, isso no trabalho com robótica precisa acontecer. A investigação, método científico, precisa ser trabalhado. Né? O segundo é que a gente precisa pensar um currículo voltado para também trabalhar tecnologia, aprender tecnologia, aprender o que é um sensor, como ele funciona, para que ele serve. Esses recursos tecnológicos que estão à nossa volta precisam acontecer. Olha, eu tive casos de alunos que hoje, que eu já vi, que adoravam robótica, quando estava, né, há anos atrás, iam para competições e hoje um deles é ator. Então, assim, está trabalhando com robótica, com tecnologia? Não. Então, o objetivo também de trabalhar com robótica não é para formar novos engenheiros, não é só para formar mão de obra para automação, não é só para isso. Né? Ele tem que servir a vários propósitos, inclusive esse, obviamente. Né? E um terceiro ponto de currículo para robótica é trabalhar os saberes. Você trabalhar mesmo conceitos de engenharia, você trabalhar
a geografia, atitudes e valores. Então, assim, como que eu lido com tecnologia hoje? Descarte de peça, sustentabilidade, né? Meio ambiente. Você tem uma série de recursos, né? E que estão aí envolvidos, e muitas vezes a gente produz alguma coisa, como que eu penso em consumo? Né? Hoje você tem aquele robô que tira pó, que atrás era uma novidade. Né? Então, que implicações eu tenho de novos recursos que chegam, de tecnologia, de informação que vem para o dia a dia da vida das pessoas? Né? Então, essas discussões da relação da ciência, da tecnologia, está no dia a dia com as pessoas, né? No trabalho com robótica, com os alunos. E você comentou a experiência dos Estados Unidos, né, do currículo americano. Eu me lembro que o presidente Obama, ainda no governo dele, lançou uma iniciativa ligada a pensamento computacional, robótica, engenharia, ciências. E isso é um debate que muitas pessoas ainda não fazem, né? Que essa integração ciência, tecnologia e saberes, ela tem uma dimensão estética e ética, né? Que é a colocação do professor Marcos Ribeiro, né? sobre o uso da tecnologia, também considerar essa dimensão, porque ela deve buscar ser algo útil para o ser humano, ser algo útil para a vida, né? Como tanto para tentar enfrentar questões da pandemia, como outras questões vinculadas. Mas um ponto que eu percebo dessa tua colocação é que o Brasil ainda demanda nós termos lideranças políticas que tenham essa clareza, né? Exato. Nós aqui, do ponto de vista da política pública, quando eu estava contribuindo nessa dimensão do governo, nós criamos uma infraestrutura tecnológica de impressoras 3D, de kits tecnológicos, de equipamentos, né? Inclusive com aporte privado que nós recebemos da Vale, e o governo continua, esse projeto continua, não foi interrompido. E isso foi útil hoje na pandemia, porque justamente essa infraestrutura tecnológica que nós deixamos lá atrás e que existe hoje, serviu para imprimir máscaras, imprimir equipamentos, imprimir vários EPIs, inclusive, para as equipes médicas e tal. É uma coisa muito prática, muito concreta, que eu não compreendo. Acho que é uma questão também da liderança política brasileira, que ainda é muito atrasada, né? Os presidentes dos Estados Unidos, que têm essa consciência de que o país é uma superpotência econômica e tem que manter essa posição, eles estimulam e investem nessa área de tecnologia, nessa área científica. Porém, lembrando, eles já ultrapassaram os desafios que nós temos hoje, né? Nós ainda não sabemos ensinar o básico de português e matemática. Esse problema eles não enfrentam no grau que nós enfrentamos. Eles estão muito mais à frente, então, por isso, podem dar salto. Só que nós não podemos esperar resolver esse problema para chegar lá. Então, a gente tem que fazer, tem que acelerar isso, né? Exato. Deixa eu ver aqui, mas... Pois não, professor, pode falar. Não, é isso, né? Acho que esse olhar para o quanto a tecnologia ela vem ajudar o bem-estar das pessoas, né? Ela vem trazer como eu falei aqui, né? A gente está conversando sobre equidade, né? Assim, fazer com que as pessoas cheguem, né? A gente tem pessoas na miséria, então ela precisa realmente colaborar do ponto de vista social, né? De como isso vem, inclusive de meio ambiente, como você comentou. Eu recentemente conversei com um especialista de meio ambiente, né? Um projeto aqui em São Paulo, e ele estava comentando, eu estava brincando com ele, falando assim, nossa, você viu essas notícias? Agora foto de satélite na China, está todo mundo em casa, o ar está limpo. Ele falou, tá, mas daqui 2 meses volta ao normal? Volta toda a poluição? Isso ajudou o planeta a ganhar mais 1 bilhão de anos? Não. Né? Exato. Permanente, né, de um trabalho mais direto, e a robótica, acho que projetos que envolvam essa tecnologia, que é muito interessante, inclusive, olha, a questão de arte, das artes mesmo. É possível você criar projetos, eu já vi projetos interessantíssimos, robótica com arte, né?
com programação, com complexidade. Eu acho que esse pensamento complexo, os alunos desenvolvendo o raciocínio, usando a tecnologia de uma maneira significativa, eu acho que é o que precisa impulsionar nos desenvolvimentos de projetos com robótica na escola. Professor Flávio, vamos fazer aqui eu vou ler mais um último comentário aqui, é da Robotics Lab Curitiba, e eles estão dizendo: olá pessoal, legal esse papo, minha ideia é implementar ferramentas de gestão de projetos com auxílio de projetos de robótica e com artefatos de robótica. Já viram este cenário? Ele pergunta. Eu acho que essa é a nossa última questão. Então, é interessante, porque, na verdade, a gente tem um crescimento de utilizar não só robótica, mas assim, alguns recursos tecnológicos como meio para você trabalhar objetivos diferentes, que não seja necessariamente um processo de ensino-aprendizagem ligado ao uso do recurso. Então, eu já vi empresas, por exemplo, utilizando kits, né, que utilizam Legos e motores, não necessariamente diretamente com a própria robótica em si, mas utilizando Lego com motor para você trabalhar algum tipo de habilidade ou algo cognitivo ali que aquela empresa está discutindo, por exemplo, no ponto de vista de formação de aprendizagem organizacional dentro da sua empresa. Isso é interessante, porque você tem diversos recursos hoje, e hoje com o que a gente está falando das ferramentas de fabricação digital, né? Antigamente tinha impressora 3D, que hoje está mais barato, você consegue montar a sua própria placa, né? Você tem lá um processador, você compra, você monta. Então, isso, com certeza, é algo que é interessante utilizar o recurso. As empresas começam também a observar que é um recurso que pode ser utilizado não só como um fim de trabalho educacional, aí falando de educação básica, né, mas o próprio ensino superior. Se você for verificar, por exemplo, alguns cursos de engenharia, utilizam robótica para trabalhar a introdução à programação, né? Engenharia de computação, por exemplo, você vai ver vários cursos do país utilizando a robótica para trabalhar o ensino de computação, né? Assim, algumas coisas voltadas a isso dentro da engenharia, né? Outros cursos também, a própria ciência da computação, que utiliza o recurso para poder aprender a programar. Eu acho que a gente avançou bastante, né? E esses recursos, com certeza, estão assim, na mão das empresas. É que, como eu falei, né? Um período de 10, 15 anos atrás, você tinha talvez 1 ou 2 recursos e era muito caro. Hoje a gente tem mais. É importante que a gente tenha. Eu tenho um espaço no Google que eu deixo e eu vou atualizando conforme eu vou verificando novos kits. Eu chamo de kits de robótica, né? Mas assim, o que eu chamo de kit de robótica? Aquele que ele é desenvolvido e de repente ele é vendido para a robótica em si, tá? Não é, por exemplo, um Arduino. O Arduino ele não é, eu não entendo como um kit, mas quando ele é montado com outras peças e ele é vendido aquele conjunto. E eu mantenho ali permanente a atualização. Eu acho que deve ter, no mundo inteiro, né? Eu já contei, eu devo estar em 30 e alguma coisa. Que é uma coisa que legal. Né? A gente não tinha isso antes e hoje a gente já tem, né? Então essa democratização, por isso que eu acho que para a robótica, aí eu deixo que eu penso, pós-pandemia, o que não será o mesmo, mas já vem antes da pandemia, tá? Que eu estou usando o trocadilho agora, mas a democratização, o que era antes das ferramentas de fabricação digital e democratização dessa tecnologia e o depois. Porque antes, a gente fica na mão de 1, 2 materiais. Hoje já não fica mais. Então, isso também tem transformado a realidade do uso desse recurso tecnológico, que é a robótica, dentro da sala de aula. Né? Isso é importante, é necessário. Porque cada material tem o seu lado bom, né? Vamos dizer assim, os seus pontos positivos e os seus lados negativos. Né? Isso vai depender muito do que a escola, cada rede, entende das suas intencionalidades pedagógicas, de como está pensando em usar o recurso, e aí você vai adaptando e selecionando aquele recurso que mais. Para você ter uma ideia, para a educação infantil, a gente já tem aí uns 3 anos um kit americano que eu estou usando aqui no Brasil, numa escola, e você programa ele sem um computador, mas com um bloco de madeira
que tem código de barra e leitor, não precisa do computador, e é feito para crianças de 4 a 7 anos. Ah, que Então, legal, sim. para a educação infantil, isso também está chegando, né? Você já tem brinquedos da Fitzpatrick e você vai programando. Então, assim, esse boom chegou. O que precisa a gente direcionar para o caminho correto. Professor Flávio, antes da gente encerrar, lhe agradecer, mas tentando aqui fazer uma síntese, né, das contribuições. Eu acho que um primeiro ponto, para quem está nos vendo, é a importância da gente pesquisar as nossas práticas, né, como professores, buscar pesquisar os impactos da robótica no aprendizado dos nossos estudantes e realmente escrever, desenvolver pesquisa sobre isso, né, para que tenha mais elementos com base em evidências e poder pleitear mais recursos e buscar mais recursos. Né? Acho que esse é um ponto. Segundo, não perder o contato com essas redes de conhecimento. O professor Flávio acabou aqui de falar uma que ele coordena, que é a iniciativa dele. Então é importante, né? Como você falou no começo, né? Esse ir atrás. Né? Você tem que buscar para que a gente possa... para que a gente não possa abandonar ou esquecer por falta de apoio, né? Foi uma questão levantada pelo professor Barata, né? Ele dizendo, olha, mas às vezes os gestores não querem apoiar. Então a gente tem que buscar essas evidências, provar que funciona e pleitear novos recursos a partir desse trabalho. Acho que isso é um ponto que a gente precisa avançar, professor, e eu já quero lhe convidar para uma próxima iniciativa do CIEP, que é um seminário sobre robótica educacional, mostrando justamente que evidências comprovam o impacto da robótica no aprendizado dos estudantes. Eu acho que isso é um evento que a gente pode fazer online, que os tempos de pandemia pedem isso, né? E não precisa nem sair de casa para participar, a gente reúne um time bom e você já está dentro, com certeza, desse grupo. E assim, no mais, está aberto para as suas considerações finais. Não, eu acho que é isso. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de conversar e não só com você, que né, tenho conhecido os trabalhos aí no estado, e eu agradeço bastante, porque é algo que eu tenho, assim, gosto, né, uma paixão de trabalhar com essa tecnologia. Tenho pesquisado há muitos anos e eu gosto de compartilhar e aprender com colegas, compartilhar com vocês também. E estou à disposição. Quando precisar, a gente volta a conversar, volta a debater, e estou à disposição do aí para ideias, enfim, trocar pesquisa. Foi muito bom. Muito obrigado, professor Flávio. Olha, gente, vou divulgar mais uma vez o livro do professor Flávio. Já deve ter outros, mas esse aqui é o que tem. Então, é o que eu posso aqui, ó. Editora do Senac, não é isso, professor? Isso, Senac São Paulo. Senac São Paulo, acho que vale a pena vocês comprarem. Eu estou lendo aqui. Nós não conseguimos explorar o livro todo. Tem outros pontos de debate, por exemplo, Paulo Freire com o Papa, a gente vai ficar para a próxima, viu? Mas, Flávio, te agradecer muito, te parabenizar, porque é muito bom ver o teu trabalho, que você consegue aliar um pé ali na universidade, na pesquisa, e outro na escola. Acho que isso é muito importante. E nós eu sou grato à tua participação, e você está dentro aqui dos nossos projetos sempre, viu? Legal, à disposição sempre. Bom Pessoal, aprender aí com os colegas. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima Conversas CIEP, e vocês estão convidados, vamos divulgar com antecedência. Um grande abraço, uma boa noite a todos. Valeu, obrigado aí. Obrigado, Um grande abraço. professor. Valeu.